Eu sou a videira, vocês os ramos. Vou ler, gente, vou ler aqui de novo, porque essa passagem é maravilhosa. O Messias disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Só lembrando que ramos em hebraico é Natzarim. Por isso que a gente, costuma usar essa palavra para se referir aos ramos em hebraico, Mas para que não pareça, uma denominação, assim, eu uso em português mesmo, ramos, gente? Mas o Messias disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim tem que permanecer. Quem não permanece é como a semente que caiu na rocha que não tinha raiz, lembra, Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Messias nada pode fazer. Por que a gente vê a religião dos gentios fazendo coisas horríveis? Matando, torturando, perseguindo, vivendo conforme o mundo, vivendo totalmente em oposição ao testemunho do Messias, querendo se comparar ao testemunho antigo, onde o Messias não tinha se revelado ainda. Porque está separado do Messias, gente. As pessoas dizem crer no Messias, mas negam o Messias pelas suas próprias obras. Existiu o testemunho antigo com o Messias, aquele testemunho ficou para trás. Então não adianta nada dizer que segue o Messias e usar como justificativo o mesmo testemunho de guerras, lutas e matança que havia no passado. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque uma vez que a gente está no Messias, a gente não vai proceder da mesma forma que o testemunho antigo. Entendeu, gente? Então, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham lançando no fogo e o queimam. Então, aqui ele mostra que existem dois tipos de ramo. O ramo que permanece na boa oliveira, frutificando, e o ramo que não dá fruto, então esse ramo é cortado. Eu uso aqui outras passagens de Romano 11, tá? Vamos voltar então agora para o... Então tá, aí, o que diz Efésios 2? Olha só como é importante essa passagem de Efésios 2, gente, ó. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente vocês eram gentios, vocês eram os estrangeiros, vocês eram o povinho, o Zé Povinho, que não obedecia ao Criador, que não conhecia a verdade. Por natureza, chamados de incircuncisão, Esse era o termo que dava para os gentios, os incircuncisos. Porque no passado eles tinham a aliança na carne, gente. Por isso que a gente tem que saber separar as coisas da carne, as coisas da terra, com as coisas celestiais e as coisas do espírito. A gente precisa saber separar. Mas sem entrar naquelas doutrinas espiritualistas que vira quase um espiritismo bíblico, Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Então, os gentios, eles eram chamados incircuncisos, por quê? Porque eles viviam, quem era do povo separado, eles tinham a aliança da circuncisão, que é a aliança na carne. Circuncisão, carne, tirar um pedaço da carne, aliança, da carne. Aí, ó, vocês chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, no corpo, na carne. Estáveis naquela época sem o Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem rua no mundo. Como eu falei, antes. Vocês, gente, vocês não tinham conhecimento, vocês estavam aí separados, vocês não sabiam de nada. Enquanto estava rolando na história bíblica, enquanto estava rolando, pelo testemunho dos profetas e tal, do jeito que a gente tem na Bíblia hoje, os gentios viviam lá do jeito deles. Tinha deuses e tal, panteão, não sei o quê. Mas o Criador nem tinha um para eles. Entendeu, gente? Era assim que os gentios viviam. Todavia, agora, no Messias e Yahushua, vós quem? Gentios. A gente precisa entender isso para entrar na perspectiva correta da fé, gente. Então, Paulo, que foi levantado, emissário, apóstolo dos gentios, para pregar aos gentios, ele está dizendo aqui, ó, vós, gentios, vocês estavam distantes. Então, vocês estavam longe, vocês foram aproximados ao Messias judeu, à raiz de Davi, vocês que foram trazidos aqui, vocês são dependentes dessa fé judaica, e não o contrário. Não é o judeu que tem que converter cristianismo, não, gente.
Existe uma fé no meio, no meio. O cristianismo, ele é uma fé que se perdeu das origens, das suas raízes. E a fé judaica é aquela que não aceitou o Messias. Eles permanecem ali cortados sem a revelação do Espírito. Eles permanecem ainda na carne, nas coisas da terra. Então, o caminho do meio é o caminho que a gente tem que seguir. Então, o sangue do Messias é a nossa paz. O Messias é a nossa paz. De ambos os povos, de ambos, gentio e judeu. Só que primeiro judeu, é primeiro judeu, não é primeiro gentio e depois judeu, não. Não existe isso, é o Papa Romano, não sei o que, é o Deus na Terra. Não, gente, isso não existe. Por quê? Porque a raiz de Davi, a base é judaica, por causa do testemunho. O Criador não deu testemunho antigo à toa, não, gente. Não deu à toa. Existe um plano, é um plano linear, assim, do plano de salvação do Pai. E começou chamando o povo judeu. É assim, gente. Deixa eu tomar aqui que eu tô empolgadíssima. Gente, como é lindo. Eu amo. Como é bom, né? A gente estudar a palavra e conseguir extrair esses tesouros, né? Da palavra do nosso Pai. Que a gente tem que ler assim como se fosse realmente, né, o diário de uma divindade real que verdadeiramente se preocupa com seus filhos. Que lindo, né, gente? Então, ó, o Messias de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação. Em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Aqui ele deixa claro, tá falando que anulou todos os mandamentos? Claro que não, né, gente? Paulo não ia ser contraditório. Mas ele deixa bem especificado aqui, ó. Lei dos mandamentos expressa em ordenanças, tipo assim, não toque no morto, aquele que tocar no bicho morto tem que fazer aquilo outro. É isso, gente. É esse tipo de prática que o Messias, ele anulou. Ele é que ele aboliu a lei, gente, não houve abolição de lei, porque os princípios da Torá, os princípios do testemunho antigo permanece. Por isso que diz que o cumprimento da Torá e dos profetas, o cumprimento é o amor. Por quê? Porque para a gente compreender o princípio, extrair os princípios ali de forma a poder aplicar na nossa vida, essas coisas são válidas. O pai não vai dar princípios à toa. Não, ó, antes não era antes eu falei para não matar, agora pode matar. Não, não é assim, gente. Não pode matar. Vou dar um exemplo, né? Porque até para vocês compreenderem, né? Porque muita gente tem essa dúvida. Diz que não pode matar, mas mandou matar os povos. O que é isso? Será que esse Deus é um Deus que não sabe o que diz? Não, gente. Ele diz pro povo, não mate. Mas em outro lugar ele disse, aquele que matar vai morrer também. Então, todos aqueles que morriam, sejam pela mão do povo, né? Como juízo do Pai nos outros povos, era só a consequência da morte que eles já praticavam. Por isso que existiam as cidades refúgio. O que eram as cidades refúgio? Aquele que matasse sem querer, sem a intenção de matar, ele podia fugir para essas cidades de refúgio. Por quê? Porque aí o vingador de sangue, aquele, né, parente ou aquela pessoa, né, da que morreu, não pegasse ele e matasse ele também, porque era consequência do ato dele. Aí por isso que existiam a cidade refúgio. Agora, aquele que matasse na intenção de matar, desobedecendo assim o mandamento, o que acontece? Ele não podia fugir para a cidade refúgio. O vingador de sangue podia matar ele e ficar sem culpa. Entendeu, gente? É assim que funciona. Então, não tem essa de eu posso matar. Não, não é. E com o Messias, aí que não pode mesmo. Então, o testemunho antigo foram figuras, né? Foi ali o início, foi aio, foi instrução, foi ensino fundamental para que a gente pudesse compreender a plenitude do ensino do Salvador. É lindo, gente. Ai, que maravilhoso. Ó. Terminar de ler esse verso, porque o áudio já tá bem grande, né? Cadê?
Então, anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano. Olha que lindo, gente. Os dois povos, os judeus, né, e os gentios, por meio do sangue dele, criar um novo ser humano, uma nova criatura transformada, regenerada, que vai viver para servir ao Criador, enxertado nas promessas do antigo Israel, enxertado na raiz de Judá, que é ele mesmo. Olha que lindo, gente. Não é fácil de compreender? Tá tudo na palavra aí pra gente, né, meditar nessas coisas para que a gente esteja na fé verdadeira e não naquela fé que a gente acha que é segundo as coisas do nosso coração, da mesma forma que os gentios faziam, né, antigamente com as suas divindades. Então ele veio fazer uma nova criatura, um novo ser humano. Vou repetir, tá, gente, para ficar bem aí, bem firme, fixo aí na mente de vocês. Colocar uma nova barreira de separação entre judeus e gentios não é coisa do Messias. Por quê? Porque o Messias verdadeiro, ele veio tirar. Quem é que está colocando? Quem é que está colocando uma nova barreira? É o anti-Messias, não é? Aí, ó, realizando assim a paz e reconciliar com Yahuwá os dois em um só corpo pelo ato do madeiro, por intermédio do qual ele destruiu a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe. Ele proclamou a paz para os gentios que estavam longe. E da mesma forma para os que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vós, tanto judeus quanto gentios, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Olha que lindo, gente. Então, não tem. Aí o que acontece? Antes, os judeus falavam que os gentios tinham que converter ao judaísmo. Aí, os gentios hoje dizem que os judeus têm que converter ao cristianismo. Será que é assim, gente? Será que não só inverteu? Antes, um se achava mais importante, agora é o outro que se acha mais importante. E, no fim, se a gente for parar para pensar e analisar, gente, e isso daí é o plano perfeito do Criador. Porque da mesma forma, né, que ele usou a antiga aliança, né, para dar testemunho aí da apostasia dos maus naquele povo que ele chamou, ele também deu aí esse tempo de 2000 anos, né, porque engraçado é que os tempos também eles estão em paralelos, né, de Moisés, não, de Abraão, se eu não me engano, até o Messias, deu aí 2000 anos. Do Messias até hoje, 2000 anos, ou seja, todos são indesculpáveis, cometeram os mesmos erros. E só quem vai ficar de pé é aqueles que realmente estão na perspectiva correta, porque a gente tem o testemunho antigo para a gente se comparar. Eita, será que eu estou sendo igual aos antigos? Será que eu estou fazendo igual eles? Não é? Olha que lindo, gente. É maravilhoso isso daí. O Pai é perfeito. Por isso que toda a boca vai ficar calada diante dele. Porque quando a gente estiver diante do Altíssimo, ele vai mostrar pra gente. Tá vendo vocês? Vocês fizeram igual eles. É por que vocês querem ser especiais? Não é? Se vocês fizeram as mesmas práticas que os antigos, que se desviaram. Ó, portanto, não sois mais estrangeiros, não sois mais gentios. Estrangeiro, gentio. Olha só, gente, essa afirmação aqui também é muito legal. Olha só, vocês não são mais gentios. Vocês não são. Vocês são o que agora? Vocês são israelitas de coração. Vocês são judeus de coração. Como Paulo fala, o verdadeiro judeu não é o exteriormente, não é aquele que é exteriormente, que veste roupa de judeu, que coloca chapéu de judeu, que faz essas coisas. Não é esse que é exteriormente, o que corta na carne, a circuncisão, não é, mas é o que é de coração, é o que tem o coração alinhado com os princípios da Torá. Olha que fantástico, gente. Esse é o verdadeiro judeu, mesmo você sendo gentio, porque o Criador ele te deu um novo coração alinhado com a Torá dele. Então você se torna povo do Criador, porque judeu significa Yahudim. Yahudim é povo de Yahu. Quem é o povo de Yahum? E aí Paulo diz, o verdadeiro judeu é aquele que é de coração. Uau! Aí, ó.
Não sois mais gentios nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos. Concidadãos. O que é concidadão? São as pessoas que habitam, né, em uma cidade. Então, nós habitamos na mesma cidade que o povo de Israel, que o povo judeu. Dos santos. Aqui, santos se refere a judeus. A gente pode ver que em várias passagens a gente vai ver tanto Paulo, né, como os outros discípulos se referindo a santos como os judeus, especificamente. Inclusive na Antiga Aliança. Só que como muda, né, as palavras, a gente perde um pouco, né, o sentido das coisas. Mas no passado, os judeus eram chamados santos, que santos é separados, os separados do Criador, e que era Kadoshim, né, Kadosh. E na Antiga Aliança também tem os santos, mas como está em grego, as pessoas não relacionam. A mesma coisa igreja. No passado falava congregação, só que em grego, eles traduzem como eclésia, aí as pessoas acham que igreja e congregação do passado são duas coisas diferentes, mas não são. É uma igreja, um corpo, uma congregação, que é o povo do Criador Yahuwá. Entendeu, gente? Como é bom, né? Como é simples esse entendimento, mas às vezes a nossa cabeça está tão presa às tradições, às coisas que a gente aprendeu errado, que a gente deixa de enxergar o que está evidente na palavra, não é? Ó, e membros da família de Yahuwá. Quem é a família de Yahuwá? É aqueles que obedecem os mandamentos, como o Messias mesmo falou. Quem é minha irmã, quem é minha mãe e meus irmãos? É todo aquele que obedece aos mandamentos e os praticam. Ou seja, ali ele já está falando que não tem a ver com carne, que não tem a ver com aparência exterior, mas tem a ver com o coração, né? E aqui ele continua, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual que é o fundamento dos apóstolos? É a revelação das escrituras de forma espiritual. É trazer a palavra do Messias, é o evangelho. O evangelho é o fundamento dos apóstolos, certo? E ele continua. E dos profetas. Qual que é o fundamento dos profetas? A verdade contida na Antiga Aliança. Porque os profetas da Antiga Aliança, eles pregavam a verdadeira Torá, a verdadeira mensagem do Criador. Os falsos profetas é que não. Mesmo ali com a Bíblia, né, vou chamar assim a Bíblia deles, eles faziam tudo errado. Igual hoje, gente, igualzinho. Mesmo com a Bíblia, as pessoas falam tudo errado. E persegue aqueles que vêm falando, ó, vocês estão fazendo errado, ó, vocês estão no caminho errado. Entendeu? Sendo o próprio Messias Yahushua a principal pedra angular, ou seja, ele que uniu a Antiga Aliança e a Nova, ele que uniu o fundamento dos profetas antigos com o fundamento, né, dos apóstolos. Ele está no meio, ele segura, ele veio juntar os dois povos. Olha que lindo isso, gente. Né? Ele é a pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para um templo santo em Yahuwá, no qual também vós quem? Gentios. Juntos com quem? Com o povo de Yahuwá, com o povo antigo. Gentios junto com os antigos, que tiveram testemunho, as alianças, as promessas. Juntos, sois edificados para a morada de Yahuwá no Espírito. Uau, gente, fantástico. Muito bonito isso, né? Bom, eu vou finalizar por aqui, ó, já me empolguei, tá? Me desculpem aí qualquer coisa. É porque a palavra do nosso Pai é maravilhosa. São águas vivas, né, que vivifica o nosso espírito, gente. Que maravilha. Por isso que eu tô sempre falando aí, gente, leiam as escrituras, meditem nelas. Se não estiver entendendo algo, peça, ore, Pai, me explica isso, me explica, peça com fé, peça sabedoria, porque a palavra ela promete isso. Aqueles que pedirem sabedoria, o Pai é bom para dar, mas peçam com fé, sem duvidar, sem achar que conhece o próprio caminho, sem ter soberba no coração, porque a soberba, o orgulho, ela impede a graça do Pai. Porque diz a palavra, o Criador, ele concede graça aos humildes, mas ele rejeita os arrogantes e os soberbos. Então, gente, que a gente tem humildade aí para buscar da palavra, né, e encontrar vida nela, não é?
É isso aí, gente. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um abraço a todos. Fiquem na Shalom, na paz do Altíssimo. Que Ele ilumine aí o pensamento, o entendimento de todos na sua palavra. Em nome de Yahushua.